Todo mundo tem uma história com o seu próprio corpo. Um jeito ou um mau jeito, uma dor que chegou e não foi embora, um desafio para superar. E falando de desafio, a gente sabe que é importante hoje manter o equilíbrio entre a vida que você leva e o corpo que você tem. Por isso, saber equilibrar é mais que um exercício, é um movimento. E o corpo em movimento, ele te leva ainda mais longe. Eu sou o Thiago Góes. Eu sou Vitor Duarte. E eu sou Marcele Gomes e esse é o Pode Equilibrar, um espaço onde nós, fisioterapeutas, falamos sobre essa fantástica máquina de movimento chamada o seu corpo. Certa vez eu recebi uma paciente, e eu vou contar essa história porque ela me permitiu falar sobre isso. E avaliei o quadro dela, passei a minha sugestão, inclusive, do tratamento que ela poderia fazer naquele momento, que era um tratamento de uma necessidade de exercício, certo? Mas assim como muita gente assim que tem medo no momento que você está com dor, a dor ela costuma vir acompanhada de medo, né? Muitas vezes. Ela obviamente preferiu recorrer ao exame de imagem, à opinião do médico sobre o exame, para então só depois disso retornar para tentar começar a fisioterapia. E aí, gente, foi muito interessante esse processo, que obviamente eu não vou impedir, eu permiti que ela fosse, que ela passasse por isso. E depois que ela recebeu o exame de imagem, antes de chegar no médico, ela foi ler o laudo. E nessa leitura do laudo, ela se deparou com o seguinte termo. Existia ali um hemangioma, ok? Possivelmente, eu já suponho que ela foi no... né? Deu lá aquele Google e ela... pá, quando você abre, a primeira palavra que tem é tumor. Logo em seguida vem benigno, mas eu acho que a palavra tumor já é um negócio que choca, né? Que impacta. Então, ela tem dor na coluna e ela de repente vai pesquisar o que estava lá no laudo do exame dela e se depara com tumor. Então, essa paciente ela entrou em desespero, ela tinha meu telefone, ela entrou em contato com a clínica, mas ela também entrou em contato comigo. Foram diversas ligações, quando eu peguei o celular, assim, já tinha várias não atendidas até que eu consegui. E daí, quando ela falou comigo desesperada, perguntando o que estava acontecendo, que tinha dado isso no exame. Aí eu, né? Respira, calma, calma. Cara, sabe a pintinha na pele? Pronto, hemangioma é isso, né? É como a pinta na pele, porém ela está lá na coluna, ele está lá na coluna, e ele não vai te causar nada. Aqui no teu laudo, inclusive, está dizendo assim, ó, não associado ao quadro clínico. Mas a cabeça está tão ligada na questão do tumor em si que isso assusta, né? Dá aquele desespero. E aí, depois dessa situação, essa paciente se acalmou, compreendeu. O exame, de fato, não trazia nada que justificasse o quadro de dor que já estava presente com ela há muito tempo. Mas aí ela topou acreditar no movimento como uma abordagem de tratamento para ela. Ela era praticamente inativa, né? Além do sedentário, ficava praticamente parada e tinha muito medo do que ela fazia, porque se ela movimentava, doía. Então, se dói, eu acho logo que aquilo ali não é algo bom para mim. Mas então ela confiou e topou tentar. E com exatamente 6 semanas, eu me despedi dessa paciente, encaminhando ela para a musculação, e ela com a dor zerada, depois de um longo tempo com essa dor. A gente só tratou com exercício, de forma que eu levantei praticamente assim, que ela conseguia fazer movimentos. Mesmo a dor estando lá presente, a gente conseguia ir controlando isso, reduzindo até ela se sentir confiante para iniciar um exercício fora, tá? E aí? É um fato bem curioso, né? A dúvida principal é por que trazer isso num exame de imagem. Não vejo tanta necessidade, porque às vezes um paciente se deparar com isso, realmente a primeira associação é a dor na coluna, porque ela está sentindo o ponto dessa mancha que ela está vendo, né? Parar de fazer suas coisas, isso contribui muito com o fator psicológico, né? Então, assim, a parte do movimento ela é importante, mas o fator psicológico na dor lombar, que a gente vê muito no seu consultório, é muito interessante a gente saber como abordar isso, né? Acalmar essa pessoa.
Provavelmente nesse pico de estresse que ela viu aquela mancha ali, ela provavelmente deve ter sentido até mais dor depois disso, né? E você ir para um profissional que entende disso, né? Que entende da situação emocional do paciente, você é uma pessoa como essa, é super importante nesse fator. Na minha prática clínica, o que é comum, eu pego muitos pacientes esportistas, tá? Que praticam alguns esportes, desde a musculação, corrida, dentre outros, principalmente que estão num pico alto, né? Hoje temos a corrida. E eu me deparo muito com o fator de fratura por estresse, né? Então o paciente tem que parar ali aquele tempo, realmente é preciso parar naquele momento para ter ali, além do tempo de tratamento, que o fator tempo é muito importante nesse quesito, o tratamento específico da fisioterapia. E falar isso para um paciente que gosta de fazer esporte é dolorido, tá? Na minha prática clínica, dependendo do quadro clínico, eu não gosto de parar com ele. Eu diminuo as intensidades, mas nesse caso em específico que tem que parar um pouco para a gente saber como reabordar, dar tempo para aquela determinada articulação, é interessante. Então a frustração do paciente como esse cara realmente tem que parar. Isso dói tanto para o fisioterapeuta como para o paciente. E quando a gente consegue reabordar, quando é algo um pouco mais simples, aí que eu consigo fazer meu trabalho melhor, né? Que é, cara, tu não vai parar. E o paciente, como assim eu não preciso parar? Porque eu já fui em fulano, ciclano e pediram para me parar totalmente, eu tinha que mudar minha rotina, isso estava me estressando, eu não sabia mais o que fazer. E a gente, cara, como é que tá a tua rotina? Entender o que é que o paciente faz durante o dia a dia, né? Diminuir intensidades onde tem que diminuir. Logicamente, isso é falando que, ó, tu vai diminuir aqui, que é para quando tu conseguir voltar, tu voltar melhor. Não que tu vai parar. E eu vou estar aqui segurando tua mão para isso. Me deparo muito com isso no dia a dia. Sim, com certeza. E levando em consideração, a gente atende perfis similares, né? Mas pegando um pouco desse gancho, por a gente às vezes estar dentro do esporte inserido com o paciente e tudo, às vezes a primeira pergunta já rola ali, né? Do lado, Thiago aqui, não sei o que, como é que tá? E é interessante porque nesse contexto, né? Pelo fato da pessoa não ter tido acesso a você de imediato, né? Eu já imagino ali o quanto ela teve ali em 10 minutos, o quanto ela foi do céu ao inferno, né? Digamos assim, em termos de expectativa, de mudança de vida. E isso é um fator que mexe muito com a cabeça dos nossos pacientes, né? E que isso, dependendo de como chega para ela depois, isso pode virar até um trabalho também que tem que ser feito dentro da reabilitação, né? Que a gente precisa abordar. E é uma coisa que eu sempre tento trazer para os pacientes, né? Esse entendimento de tipo assim, cara, eu estou com dor aqui, mas a gente vamos olhar por outra ótica, né? O que é que essa dor ela tá te causando de limitação? Tá tendo alguma coisa? Porque às vezes ele sente a dor num período tão específico que ele às vezes nem nota, né, Marcele? É a questão de que ao todo da vida dele, cara, acho que para subir e descer não. Eu sinto às vezes para dirigir, mas pô, tô andando, tô fazendo isso aqui, pô, interessante. Então parece que ela não é tão incapacitante como ele, né, relata. E eu acho isso interessante porque quando eu pergunto isso pro paciente, né, ele fica, pô, verdade, faz sentido, né? Então é interessante a gente ter esse primeiro momento com o paciente. E quando vem a questão do exame de imagem, né, nesse seu cenário, né, aí já vira já dá um outro susto ali que já requer que a gente venha com um pouco mais de delicadeza nas informações que a gente for passar. O exame de imagem é um fator curioso. Sempre curioso. Tem muita questão sobre isso, né? Mas é engraçado a gente falar sobre... nós somos fisioterapeutas, atuamos na mesma área, porém com especialidade diferente, e estamos falando, assim, da abordagem em pontos diferentes, mas todas com exercício, né? O momento que eu recebo um paciente que nunca fez movimento, que eu preciso ajudar ele a enfrentar esse medo para começar a se movimentar, e você já é aquele da frustração que vai ter que talvez reduzir ou parar aquela atividade específica dele. Enfim. E eu vou aproveitar então agora para o gancho para apresentar meu colega Thiago, que é fisioterapeuta. Lá na clínica a gente brinca, né, que ele é o homem do membro inferior, do joelho, do tornozelo, do quadril. Todo o perrengue que eu tenho com pacientes associados a esse ponto, eu normalmente recorro a você. Tenho extrema confiança nesse cara, porque eu sei que ele tem um olhar e uma abordagem segura em técnica, em saber como começar a introduzir o movimento na vida dessas pessoas. É isso, esse é o Thiago Góes.
Fiquei um pouco envergonhado agora, cara. Mas... Prazer, pessoal. Eu sou o Thiago, sou essa pessoa. Eu gosto muito do que eu faço. E trabalhar com pessoas boas dentro do ambiente faz a gente sempre buscar o a mais, né? E falando de mais pessoas, né, que trabalham junto comigo, eu tenho meu amigo Dr. Vitor Duarte, essa pessoa aqui belíssima, que está do meu lado. Mas ele é o nosso cara de confiança da clínica quando a gente pensa alguma coisa relacionada à questão de ombro, de cotovelo, mão. Ele é para quem eu recorro aí os pacientes e ajuda a gente, né, dentro dos corres aí do dia a dia, cara. Eu agradeço a confiança, é sempre bom estar nesse time aqui que consegue trazer resultado, entender a rotina de cada paciente. É um prazer estar nessa especialidade, dividindo o mesmo ambiente com esses dois, né? E aqui na nossa frente a doutora Marcele Gomes, que... O que falar de doutora Marcele Gomes? O que falar de doutora Marcele? É complicado. É complicado, a gente tem que ter até medo. Complicado. Nossa senhora. Currículo da mulher é extenso, galera. Mas quando chega no meu consultório eu vejo que é realmente uma dor na coluna, uma dor crônica. Não vem outra pessoa na minha cabeça a não ser Marcele. E eu costumo exaltar muito que ela nem sabe dentro do consultório. Eu falei, cara, qualquer pessoa do Brasil, não vou falar aqui de Ceará, não, Brasil, tem que ir para consulta com essa mulher se tiver dor na coluna. Eu digo pelo fator de a coluna não ser algo tão básico. A gente tá brincando no consultório, fácil de tratar joelho e ombro. Mas tem um fator emocional que eu tava até conversando com o Thiago esses dias, acho que tu não tava. Que é saber como retirar esse processo emocional do paciente ali naquele momento. Que a gente é muito esporte, né? Eu me coloco no lugar do paciente, um paciente é parecido comigo e tudo. Mas quando tu entra dentro do consultório e consegue absorver a emoção daquele paciente ali, e que essa emoção vai trazer uma melhora clínica também, além dos exercícios, eu acho isso fantástico, cara. Fantástico. Então essa é a doutora Marcele. Eu queria te dizer que eu não tiro a emoção de ninguém, tá? A emoção que eu falo é o fator Eu tô entendendo. você me entendeu, que é o fator Entendi. de conseguir a abertura do paciente falar as emoções do dia a dia, né? Que é os traumas e tudo, porque que aquela dor ali tá se exacerbando na semana, o estresse e tudo. As emoções que eu falo são essas. Não, eu super entendi. Não é só sobre... a coluna acaba que muitas vezes, assim, é onde a gente tem um número muito maior de pessoas com dor há muito tempo, né? Então, sem dúvida, é o que chega mais com a necessidade... Não é da gente olhar só para emoções, né? A gente olha, na realidade, para a pessoa, né? Para os contextos que estão ali sobre aquele cenário de dor, né? Que não envolve só emoção, envolve, às vezes, o ambiente que ela está inserida, envolve talvez uma demanda de estresse físico ou psicológico. Nossa, eu essa semana senti dor no pescoço e eu, na hora, já catei. Cara, isso aqui nada mais é do que as 2 últimas semanas que eu estou numa rotina muito diferente do que eu estou acostumada, com um nível de estresse muito mais elevado. E aí, obviamente, o corpo responde, né? Então, tem uma justificativa não só sobre um pescoço que não está funcionando, não é isso, né? Existe todo um contexto que está associado, que eu entendo que tem uma interferência sobre isso. E o nosso olhar, né, das pessoas, de uma maneira geral, sobre a dor, muitas vezes se prende só ao fator estrutura, né? Ao pescoço e estrutura. Se eu estou sentindo uma dor no pescoço, se eu estou sentindo uma dor no joelho, se eu estou sentindo uma dor no ombro, tudo meu muitas vezes é voltado para entender que, o que será que está acontecendo? Será que tem algo errado na minha coluna? Será que tem algo errado no meu ombro, no meu joelho, né? Então, exatamente com o intuito de desconstruir essa visão e mostrar que muitas vezes a resposta sobre uma dor que não consegue passar é sobre essa necessidade da gente ampliar o nosso olhar, né? E daí, então, eu vou falar agora, aproveitando para apresentar a Equilibrar, né, que é uma coisa que nasceu inicialmente comigo, é o espaço onde a gente atende. É o ponto que a gente levanta principal em comum sobre a nossa história. A Equilibrar já tem 13 anos, aí vai fazer 13 anos de estrada. É um projeto inicialmente que nasceu comigo e com outras pessoas. Eu nunca me senti sozinha, assim, no início da ideia desse processo, mas que é um ambiente que eu sempre tive vontade que existisse, com o intuito de abordar essas pessoas de um jeito
diferente, né? De tratar de um jeito da fisioterapia que eu acredito. E vocês hoje estão, né, juntos aqui comigo nessa jornada, exatamente porque eu sei que vocês acreditam também nesse ponto junto comigo. Eu queria agora aproveitar já o gancho aqui e perguntar. Vou perguntar para o Talquim. Para o Thiago. Thiago, o que é, assim, da fisioterapia, sobre a fisioterapia que você acredita? Qual foi o momento que tu entendeu que ser fisioterapeuta não é só ter técnica? Eu queria que você falasse isso para o público que tem muitas vezes dúvida de entender o que é essa profissão, qual é o papel dela na vida das pessoas, quando é que tu entendeu também que não era só sobre isso, o que é que ela representa para ti? Legal essa pergunta aí da Marcele, né? É uma pergunta que faz a gente pensar, né? Muito sobre o que é que a gente vem fazendo, pacientes que a gente atende no outro dia. É importante você, dentro da rotina, às vezes, pegada, puxada, a gente sempre pensar sobre como foi a semana, o que foi, para saber se o que eu estou fazendo está fazendo sentido também. E muito de como eu comecei, né? Quando a gente sai ali da faculdade, dos cursos, a gente já sai querendo, cara, eu quero aplicar aquilo ali. Colocar a mão lá. Quer botar a mão, vamos lá, um pós-operatório, um conservador e esporte. Você sai tão naquela energia que às vezes você nem se toca do que a dimensão do que alguns casos e tudo pedem naquele momento, né? E eu acho que o ponto de virada de chave para mim, onde eu entendi que a fisioterapia ela não é só sobre eu ter uma certificação de não sei quantos, né, anos, foi no meu primeiro insucesso de um tratamento que eu considerei, né? Até já conversei um pouco com você sobre isso, que foi um paciente de joelho, né, onde ele vinha com uma dor ali anterior no joelho, tinha passado por alguns outros profissionais que não tinha conseguido, e foi dentro do meu primeiro ano, formado, bem recente, né, chama ele de cru, né, dentro da fisioterapia. E aí, quando ele me veio com essa demanda, né, avaliando em conjunto com o médico que estava acompanhando com ele, a gente identificou que a sobrecarga que, né, vinha sendo tratada era algo relacionado à parte de um desalinhamento do pubis e tudo, e que quando a gente foi fazer alguns testes funcionais, né, a parte técnica ali que a gente aprendeu, na verdade não era muito bem aquilo, né, estava sempre demonstrando mais uma tendinopatia, né, uma tendinite, que é basicamente uma irritação no tendão ali da região do joelho, tá? E aí, opa, tendinite é aqui, vamos aqui, né, os trabalhos estão aí, a literatura está aí, a gente, né, já sai com isso. Conduzi o tratamento e tudo com a pessoa, né, levou ali em torno de 12 semanas, era um cara que gostava muito de correr e de surfar, tá? E que dentro a gente não precisou parar tanto ele, até porque a dor estava controlada, a medicação, né, ajudou muito a gente nesse primeiro momento, abriu uma janela de oportunidade para a gente estar entrando com o movimento. E no final do processo ele chegou para mim dizendo que, cara, o objetivo dele era voltar a surfar, voltar a fazer as atividades que ele principalmente queria, que era do esporte. Ele até conseguiu, mas a dor ali ficou algo residual nele e em outras atividades do dia a dia, como sentar no sanitário, que ele relatava bastante, e também de ficar com a filha dele no colo. Ele sentia aquilo. E aí eu fiquei naquela, pô, mas e o surf? Cara, o surf zero, não sei o quê, mas eu não achei que a fisioterapia foi tão boa assim pra mim, sabe? Ele comentou algo com essa ideia, não vou lembrar exatamente as palavras, mas a ideia que ele passou foi muito isso, né? Que, tipo, foi legal e tudo, mas eu acho que não foi aquilo que eu esperei. E naquele momento eu caí, né? Você, poxa, primeiro caso ali, meio desafiador e tudo que você sente. E na cabeça a gente mirou muito naquele processo estrutural ali de movimento. E quando ele veio com aquela, eu entendi que, pô, se eu for por esse caminho aqui, talvez naquele pensamento até consiga ter resultado, mas naquele momento eu entendi que não era sobre eu ofertar a melhor evidência para ele, Marcelo. Gerou a frustração, você sabendo que fez a técnica correta que é para ser feita. Tal o estudo ali, tudo, mas não teve o alinhamento da expectativa dele, né? Perfeito. Exato. Boa. E tu, Vitor, já teve uma situação que tu entendeu que não era só técnica? História parecida com a do Thiago, assim, quando... Porque, assim, a faculdade, ela ensina muita questão de testes, né? A rotação do ombro tem que ir até tal angulação, o joelho tem que dobrar até tal angulação, a gente tem que fazer tal teste porque o paciente precisa fazer isso, isso e isso. Quando a gente sai bem cru da faculdade, como o Thiago falou, a gente quer replicar isso para todos os pacientes, e todos os pacientes não são iguais.
Esse aqui é o problema, né? E a frustração ela vem quando tu quer que determinado paciente faça o teste todo completo e chegue naquelas expectativas ali que você, fisioterapeuta, criou, entendeu? E o paciente não consegue fazer. Mas aí quando você pergunta para ele até onde você quer chegar, cara, eu só queria isso aqui. Ou ele até consegue, né? Tu vê lá pela medida que eu vou melhorar o teste tal, ou ir para tantos graus com a medição lá que tu fez no início. E aí, bota lá para ver. Exato. Quando chega no final do atendimento, o paciente, aliás, do tratamento, o paciente diz para você que não, a dor ainda está aqui. Isso. E tu lá, amor de feliz do grau que tu conseguiu ganhar. Só que para o paciente, o que é grau? Para que interessa para ele conseguir dobrar uma coisa até tantos graus e etc. Se para ele o que é importante mesmo é talvez colocar a filha no colo. Perfeito. Ou levantar o braço para poder mexer em algo que ele quer mexer sozinho sem pedir ajuda. Perfeito. Ou se abaixar curvando coluna para poder pegar algo ou calçar o próprio sapato. E aí vem o ponto, né? Que eu acho que é o ponto que eu fico muito feliz de ouvir de vocês, que eu divido o trabalho com vocês, que a gente entende que não se trata simplesmente de técnica, porque a gente trata pessoas. Perfeito. E essas pessoas, elas são únicas. E o que é importante para uma não é importante para outra. E o que é importante para a gente também não é o mais importante para o paciente. Acabou, definiu, né? Fisioterapia... Nem eu, nem tu, vamos aqui. Tipo isso. Nem eu, nem tu. Esse é o ponto. Então, assim, quando a gente entende isso, eu acho que muda completamente a visão sobre tratar pessoas, né? Porque a gente, até a coisa de tratar, mas tratar em que sentido, né? É a mudança da visão do que é o cuidar de fato, que para fazer realmente um resultado de sucesso, né, Tiago? Porque todos nós, se a gente fosse basear só em a dor estar presente ou não estar presente, a gente vai se deparar com muita frustração, com muitos insucessos. Mas quando a gente alinha onde eu quero chegar com esse paciente, ser sobre aquilo que é importante para ele, que muitas vezes está associado a outras coisas, a gente consegue realmente fazer ele entender e perceber que ele conseguiu ter uma melhora depois disso, né? O que é essa melhora? Não sobre ângulos, mas sobre os alcances, sobre as coisas que ele está, de fato, conseguindo fazer. Que massa. Isso é bom. Legal. E aí eu queria, então, aproveitar que a gente está levantando esse ponto em comum que a gente tem da ideia da fisioterapia. Eu estou só batendo no microfone aqui. Não sei qual é a pancada que sai aí depois. Enfim, eu queria aproveitar para a gente contar um pouco sobre isso aqui, né? Sobre Pode Equilibrar, sobre esse projeto, que é o nosso primeiro episódio em relação a isso, que a gente está tentando mostrar um pouco sobre como a gente enxerga o que a gente faz e também sobre por que a gente está fazendo isso aqui. E aí eu queria que tu começasse, Vitor, contando um pouco, porque eu acho que surge a partir de você, né? Como é que surgiu a ideia disso aqui? Eu posso citar o nome dele, né? Pode. Né? Eu acho que vocês conhecem bem Léo Paiva. Um agradecimento total a nos dar coragem para começar isso daqui, porque confesso que isso daqui nem passava pela minha cabeça, não sei se pela dos meninos aqui. Mas o Léo chegou lá na clínica com dor no ombro, a gente tratando tudo direitinho. E o que foi interessante foi o antes dele chegar lá na clínica, né? Que é a abordagem como você se retrata a um paciente. E essa abordagem você precisa ter um acolhimento total. O tratamento começa desde quando o paciente entra em contato com você. E ele sentiu essa diferença, né? Acredito que ele não tenha entrado em contato só comigo. Quando você procura um fisioterapeuta e está com dor, você entra em contato com vários outros. Demais, dá aquela checada, né? Vai ver quem ver quem é esse cara aqui. E quando ele chegou a mim, ele foi no meu Instagram, eu vi que ele me seguiu e tudo. E quando eu abri os stories dele, ele tava com a dor no ombro. Ele falou, cara, eu conheço esse cara, eu acompanho, vou ver aqui como é que ele tá. E perguntei. E ele ficou muito feliz, cara. Caramba, tu falou aqui comigo. Caraca, foi tu que catou o Léo? Foi. O que aconteceu foi o seguinte, ele viu no Instagram. E aí cara, o Léo Paiva olhou meu Instagram. Por quê, né? Por que ele tá olhando meu Instagram? Quando eu abri os stories, ele tava lá. Essa dor no ombro, não sei o que, não sei o que. Aí eu posso orientá-lo, né? Por que não? Né? Porque o trabalho da gente não é só dentro do consultório, na minha opinião. A gente pode estar ajudando de fora. Com certeza. Né?
E eu fui lá, cara, tá dando ombro, o que é que aconteceu, tal. Ele, caramba, tu veio aqui falar comigo e tudo, me referenciaram você, a Ana Santiago, a Thaís Oliveira. Quando eu fui lá no teu Instagram, tinha 2 pessoas que eu conheci, então, cara, é você. Como é que eu faço pra ir aí? Como é que eu faço pra começar um tratamento? E a gente começou um tratamento lá dentro, entendi as expectativas onde o Léo queria chegar, né? Tratando, entendendo, colocando ele no vôlei, ajudando ele na perca de peso, porque a dor em si estava atrapalhando nesse processo dele que é delicado. E a gente conseguiu fazer isso e está abordando até hoje. E o Léo, durante o tratamento, cara, isso daqui é muito massa, esse ecossistema de vocês é muito diferente. Por que não fazer um podcast voltado para a saúde com a Equilibrar? Eu fiquei tão ansioso no dia que eu acho que a Marcele viu eu coçando a cabeça, ia pro lado, ia pro outro. Balançando as pernas. Balançando as pernas. E coincidiu no dia que ele me deu essa informação, né? A gente marcar a reunião e no outro dia a Marcele tá na clínica, porque às vezes ela tá no mestrado e tudo. E aí a gente marcou essa reunião, reuniu eu, o Thiago, a Marcele e o Léo. E a gente foi pra cima. Montamos isso daqui para entregar saúde para vocês, né? De uma maneira leve, entendendo cada processo, trazendo pessoas que vocês consigam se identificar e uma maneira de espalhar a saúde aqui para vocês. Com um apadrinhamento especial, né? Isso. Mas o que eu acho mais legal é que exatamente assim, sobre o caso do Léo Paiva, é o ponto que ele entende junto com você, né? Ele traz para você a expectativa dele. Olha aí, a gente falando do ponto importante para ele. Que ele queria melhorar a dor do ombro para quê, Vitor? Que ele queria melhorar a dor do ombro? Para jogar vôlei, para perder o peso dele, sem conseguir mudar a rotina que ele estava. Pronto. Ele estava numa mudança de estilo de vida, né? Mudando a atividade, malhando, começando várias coisas. Aí começa com uma dor. Aí, qual é o medo que tem nessa hora? De se movimentar, de botar o braço pra cima, mandar parar, isso. Caraca, imagina mandar parar, tu tá num processo ali, conseguindo perder peso, aí tem uma dor e aí para, né? E aí a gente consegue ter esse fechamento de ideia com ele sobre isso. Nós somos os facilitadores, né? Para poder você conseguir continuar naquela sua meta, naquela sua necessidade ou naquele teu sonho, e a gente consegue fazer com que você não pare. A gente consegue fazer com que você talvez adapte, talvez mude alguma coisa, mas que não pare, que dá para continuar e que às vezes a dor ela vai também caminhar por um processo positivo nisso, né? Ela vai melhorar. Perfeito. Que massa. Legal. O que mais? Bom, aí a gente surgiu com esse... Agora quero saber agora de ti, Thiago, assim. Por que o Pode Equilibrar? Para quê? O que você entende da leitura disso? Vamos falar do porquê disso. Quando surgiu a ideia que o Vitor marcou a reunião e tudo, eu achei bem interessante e me motivou muito, porque é uma dor que a gente sente muito com os pacientes no consultório. Hoje, no mundo que a gente vive, ainda mais com o GPT da vida, né, a informação nunca mais ficou tão rápida, tão disseminada quando a gente está falando e comentando sobre saúde, principalmente, né? E aí, acho que aqui não Pode Equilibrar, os ouvintes e acompanhantes aí, a gente pode estar falando um pouco mais sobre saúde, agora trazendo um certo embasamento, um nível interessante de informação, que tenha realmente mudança real, né, na sua vida. Que você aqui hoje, escutando o podcast, já consiga captar uma ideia interessante para você aplicar na semana, dentro do seu esporte, dentro da tua rotina, e que essas informações que a gente dá, né, ver se a gente começa a ver resultado disso lá no próprio consultório, né, a gente consiga, tipo assim, tive a informação disso aqui, tal, ou dentro do nosso esporte, e que, aquela dúvida ali, aquela dúvida que eu tinha, que tu respondeu sem nem saber, e me ajudou nisso aqui, então o objetivo muito da ideia me comoveu, me chamou para cá por conta disso, né? Acho que essa informação agora direcionada, principalmente sobre a minha profissão, né? A nossa profissão, fisioterapia, né? Que passou por tantas mudanças ao longo dos anos, então acho que vai ser bem interessante isso aqui. E na tua opinião, assim, Marcele, o que é que tu acha? O que eu acho? O quê? Quando eu escutei a ideia, assim, que o Léo trouxe aquilo ali... É o negócio de ideias, né? Eu fiquei... Não, eu super vibrei, assim, real, porque eu acho que nós temos acesso a informações, né, ao entendimento sobre coisas que as pessoas vivem muito, tá?
e a gente tem um acesso a uma informação de como conseguir resolver isso, de como conseguir cuidar disso, de um jeito que talvez não, com certeza muita gente não sabe, né? Eu sou alucinada, arriada, assim, os 4 pneus, realmente, pela nossa profissão, de verdade, mas porque ela vive um embate muito verdadeiro, na minha perspectiva, porque a gente bate de frente com sutileza e com humildade, né? Pelo menos eu vejo assim, com uma das forças maiores que existem, né? Que é a força do modelo tradicional, assim, de tratar, né, sempre com a visão de prioridade do médico, que muitas vezes na abordagem dele não é que esteja errada, tá? Deixando claro que eu não quero arrumar aqui haters doctors, não. Basicamente é só porque eles muitas vezes vão abordar com a medicação e com talvez a intervenção invasiva, né? A cirurgia e etc. E a gente faz o quê? A gente tira o cara da cirurgia. A gente reduz a medicação. Tá, eu estava muito feliz essa semana de um paciente que chegou e eu fui saber como é que ele estava. O cara fazia uso de um analgésico, cara, sério, todos os dias. E ele reduziu, ele disse, eu tô lembrando da última vez que eu usei, que foi, sei lá, talvez uma vez nesse mês. Tu tem noção do que é isso? Então, assim, talvez a indústria farmacêutica não ame muito esse processo, né? Faz parte, mas isso é que eu acho mais incrível, porque não é que ela esteja errada, pelo amor de Deus. A indústria farmacêutica, ela proporciona muito, mas será que sempre nesses pacientes, né, nessa situação da dor ortopédica, da dor na coluna, da dor do joelho, do ombro, será que sempre a espera de resolver isso vai ser dessa forma? Né? A gente já entendeu que não é. Nem sempre isso vai ser o sucesso da coisa. Medicação, ela ajuda, ela tem a sua importância, sim, mas muitas vezes ela vai ali, tá só para fazendo o cara suportar. Mas resolver de fato, uma pessoa que está há anos tomando analgésico todo dia, isso não está certo. E a nossa profissão, ela é absurda de linda, porque ela faz isso de um jeito diferente. E não é que a gente seja o grande herói da história. Eu não me vejo dessa forma. Não vejo nenhum fisioterapeuta dessa forma. Porque, no final das contas, a gente só muda o jeito, talvez, da pessoa se enxergar diferente, sabe? Entender que ela tem possibilidades. E a gente segura na mão para dar a direção. A gente diz, tu vai seguir esse caminho aqui, e aí, para tu conseguir trilhar isso daqui numa boa, com a dor diminuída, te dando condição de você chegar lá onde você quer chegar, a gente vai fazer assim. Tá com medo de fazer exercício? Então vamos lá, eu consigo te dar um exercício que tu não vai sentir dor ou que vai te permitir fazer aquilo que tu quer fazer com a dor numa situação de controle. Ou até no momento que ele entende por que a dor dele está ali presente e sobre tudo que colabora para essa dor permanecer ou para essa dor acontecer de novo. Na hora que ele entende isso, ele vira uma chave. E é a gente que ajuda ele, a chave está lá, está nele, a gente só ajuda ele a enxergar a chave, certo? Então, a nossa profissão é linda e a gente tem acesso a uma informação que precisa chegar nessas pessoas, né? Talvez a coisa que mais me fez vibrar na conversa com ele foi muito sobre imaginar essas pessoas podendo ouvir, né, como o movimento pode ser inserido na vida dele, essa possibilidade, essa informação, além daquilo que a gente já tem acesso. Estou com dor, vou ali, tomo medicação. Estou assim. O que eu posso fazer de fato, não só para estar mediando isso, mas quem sabe até resolver de fato ou lidar com isso de um jeito melhor. Então, passar essa informação para mim é algo que motiva além. Eu tô feliz demais de estar dividindo essa mesa com vocês hoje, de verdade. Legal, muito bom. A gente também, estou muito feliz. E aí, no final das contas, o que eu acho assim que o fechamento, né, dessa coisa do objetivo do Pode Equilibrar é porque a gente tem condição de passar essa informação aqui nesse meio, né, que hoje funciona muito bem para comunicar coisa bacana, e eu acho que o Pode Equilibrar ele vem com esse intuito da gente conseguir alcançar essas pessoas que precisam dessa informação, né? E é engraçado porque
pode equilibrar, né? Por si só, fala de muitas formas. Eu acho que nós somos esses facilitadores para essas pessoas e nada mais justo a gente conseguir trazer isso comunicando de um jeito certo, né? Fazendo elas alcançarem a gente. Sim, né? Tipo tradutores da informação que chegue para um paciente de uma maneira não tão complexa, muito técnica, né? Quando se pesquisa, né, nos grandes veículos, né? Às vezes são informações que podem levar a pessoa para uma felicidade ou para uma tristeza muito alta. Então oscila demais, né? E esse canal aqui pode ser um canal muito bom e produtivo para que a gente consiga disseminar, né, de maneira traduzida, simplificada, objetiva e principalmente, né, aplicável, né? A ideia também é que as pessoas apliquem isso, né? E consigam ver que, nossa, olha a diferença da informação que eu tive, que já conseguiu me atingir de uma maneira, que eu já consegui fazer isso daqui e começa a enxergar o valor da nossa profissão, né? A fisioterapia, né? Às vezes uma informação que você recolhe em um fisioterapeuta, nossa, muda total um cenário de o início de uma patologia ou no meio de uma patologia para que você consiga trilhar, né? Sair desse labirinto e conseguir voltar para o eixo, né? Direitinho. É interessante trazer essa perspectiva da fisioterapia que a gente aplica lá na Equilibrar, né? Então, os pacientes chegam lá, conseguem conhecer o nosso trabalho, tudo direitinho, e falam, isso aqui é fisioterapia mesmo, né? É aqui que é a fisioterapia de verdade que a gente ama. Até porque o layout lá não tem nada a ver, né? Com fisioterapia. Isso. A gente gosta muito de tirar aquele, para quem não conhece Equilibrar, né? Gosta muito de tirar aquele ambiente de doença, né? Lá é um ambiente que você se sente praticamente em casa. Inclusive lá tem um Golden para receber vocês, o nosso gerente, o Henk. Meu filho. Poderia estar aqui com a gente, mas no próximo episódio eu vou conseguir trazer ele aqui pro estúdio com a Marcele. E disseminar essa informação, que é o principal, né, para quem não tem a oportunidade de conseguir chegar na Clínica Equilibrar. Que isso não fique só aqui na região do Nordeste, Fortaleza, mas que se dissemine aqui pelo Brasil. A gente conseguir trazer essas informações, você consiga ter o acesso rápido ali a alguma informação de tipo, estou sentindo determinado desconforto, o que fazer, o que não fazer. Consiga aprender com as pessoas que vão sentar aqui nessa cadeira com a gente. Com certeza. E é isso, pessoal. E o intuito é esse, a gente trazer boas histórias, né, de pessoas que encontraram a partir do movimento, né, a partir dessa perspectiva de como o movimento está inserido na vida delas e como muitas vezes elas encontraram essas estratégias ou se depararam ou não com um profissional ou muitas vezes descobriram sozinha e estão aí tentando de fato se manter em movimento, né? A vida é movimento e equilibrar também é movimento, né? Também. Então a gente sabe que a gente pode conseguir aí de fato alcançar essa gente que precisa disso e saber que é possível e que elas podem também conseguir atingir esse equilíbrio e quem sabe, né, inspirar para alguma mudança, para alguma coisa, não só falando em perspectiva sobre dor, né? A gente é tão vinculado à dor. Eu não queria ser só vinculado à dor, não. Eu queria que o povo olhasse para a gente também de um jeito diferente. Mas é isso. Obrigada por essa parceria, tá? Eu espero que a gente tenha uma jornada massa aí na frente, de trazer muita coisa boa, se Deus quiser. Valeu por acreditar certeza. Também, né? Sim, na ideia, muito bom. Obrigado por acreditar na ideia. Estaremos aqui gravando para vocês. Esses dois companheiros aqui, posso dizer de vida agora, né? A gente se vê todo dia. Tanto de trabalho como de vida mesmo em si, e tá disseminando outros projetos aqui com vocês. Muito obrigado a vocês dois e a gente se vê no próximo episódio aí, se Deus quiser. Boa, não percam. Foi o start, né? Show!